E eu creio que é importante para nós hoje, nesse dia. Salmo 145, os primeiros 3 versículos. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Se não fosse a grandeza de Deus, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos fazendo dessa maneira o nosso encontro como comunidade, como irmãos na fé. A gente não pode amenizar o que está acontecendo. Certamente há dias muito difíceis que ainda vão vir pela frente. A gente não conhece o que tem à nossa frente. Mas nós nos agarramos a Jesus Cristo, a nosso Senhor e Salvador. Nós nos agarramos a um Deus que sempre é digno de ser louvado e a sua grandeza não pode ser medida. Nós queremos juntos, então, celebrar esse culto. Você fique bem à vontade na sua casa. Nós queremos orar também, nos entregar na mão desse Senhor, desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e pedir que Ele nos abençoe nesse momento juntos aqui. Vamos orar? Amado Deus e Pai, em Cristo Jesus nós nos reunimos mais uma vez, de forma online, mas de forma presencial diante de Ti. Nós queremos render nosso coração, nós queremos colocar nossa vida diante de Ti e pedir que fales a nós. Nós bem sabemos que em nós não há nada que seja digno da Tua presença. Mas por causa de Jesus Cristo, um dia Tu nos fizestes dignos, Tu nos trouxestes de volta na Tua presença. E essa presença que nós juntos queremos ter esta noite em culto. Abençoe a cada uma, que o nosso estar contigo seja um estar para Te honrar e glorificar, para que o nosso ser, a nossa vida, seja transformado e moldado por Ti. Nós louvamos em Cristo Jesus por tudo que Tens feito em nós, e nós queremos pedir que cuides de nós, nesses tempos que hão de vir, que nós não sabemos. Cuides desse mundo, que no momento está parado, e a gente não sabe como vai ser. Mas nas Tuas boas mãos nós podemos confiar e ter a certeza plena de que nada foge do Teu controle. Por isso nós oramos e somos gratos a Ti. Esteja entre nós a Tua presença que nós adoramos e a Tua presença que nós louvamos. Amém. Lucas vai nos conduzir uma canção e você pode acompanhar aí, todos conhecem, cantar junto esse momento de louvor que nós vamos ter agora. Sempre lembrando, nós não estamos fazendo nada presencial. Quem deseja ofertar, de repente pode fazer em outro momento, entregando ao Léo ou depositando na conta do Cicobi, da Missão Evangélica. Faz parte também do nosso culto, contribuição, mas como não temos tido culto, você pode fazer da maneira como achar melhor também. Não fique preocupado com isso. Vamos louvar então. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus medos, falhas e temores.
enche o meu viver. Minha vida entrego para seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Conheci o mundo e com ele seus jardins, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque quis saber mais que qualquer um, construir um grande amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que
me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Chuvinha caindo lá fora e o nosso culto em andamento. Você pode aí em casa agora acompanhar também a pregação da palavra. Eu quero hoje, como eu falei, ou pelo menos enviei de tarde para alguns, e ontem à noite já também o tema, dentro do grupo da Melk no WhatsApp, porque Jesus viveu, sofreu, venceu. Esses temas das próximas 3, junto com hoje, os próximos mais 2 encontros com Deus, eles estão pensados nesse tempo de Páscoa. Nós não temos como nos encontrar aqui, oficialmente a Melk já anunciou em seus canais, também por e-mail, para todas as pessoas, que até dia 19 de abril nós não teremos nenhum tipo de encontro presencial nas nossas comunidades, nem em Freiburg e nem em uma outra Melk no Brasil. E nesse sentido, é bem importante que você possa também estar orando por isso, porque as atividades presenciais, com certeza, elas fazem grande diferença para os nossos adolescentes, para as nossas crianças. Também a própria atividade do PEAL, ela carece de um retorno, mas nós precisamos realmente nos dispor a fazer aquilo que é o melhor, aquilo que nos preserva e que preserva a integridade da vida das pessoas. Por que Jesus venceu? Esta não é uma pergunta, mas esta é uma afirmação que nós temos diante de nós. Hoje à noite eu quero te convidar a pensar sobre o porquê de Jesus ter vindo a este mundo. Nós não podemos negar que Jesus ele marcou a história, ele impactou pessoas, nações, o mundo inteiro. O que nós podemos aprender com a história e com a palavra que Jesus nos deixou? Muita coisa, com certeza. Ele não veio a esse mundo para ser um homem bem-sucedido, ele não veio para ser reconhecido pelas pessoas, nem veio para emplacar uma ideia, mas ele veio viver entre nós. Essa realidade é muito importante, isso é muito fundamental dentro da teologia cristã, dentro da vida de fé de nós cristãos, nós sempre lembrarmos que Jesus veio viver entre nós. Esta é a primeira e grande decisão de Deus em Jesus Cristo, que Ele tomou para nós. E quando elaborei esse tema, por quê, estão por detrás alguns princípios que eu quero abordar hoje à noite. Também é importante nós sabermos por que nós vivemos, o porquê nós estamos nesse mundo. E para ser bem franco, deixa eu te fazer já direto uma pergunta: para que e por que você vive? Para ser feliz, realizar alguma coisa grande, ter uma vida normal, nada de muito grandioso, construir uma família, ter um bom emprego, ter uma boa casa, viajar bastante, ou ficar só de boa por aí mesmo. Afinal de contas, a gente não precisa de tanta coisa, né? Para que você vive? Por que você vive? Realmente, a pergunta ela é algo que nós devemos e merecemos nós mesmos tirar um tempo para refletir sobre ela. Porque, em grande medida, quando nós respondemos essa pergunta, por que você vive, nós vamos acabar sendo levados à questão do sucesso. Nosso mundo ele é baseado em sucesso. Nós temos diversos exemplos disso, né? Se você vai montar uma empresa,
você quer sucesso nessa empresa, você quer que ela dê certo. Você vai começar uma profissão, vai ter algo para fazer, você quer sucesso nessa profissão. Você vai casar, você quer ter um casamento bem sucedido, uma vida conjugal boa. Você vai formar família, ter filhos, né? Você quer que isso dê certo, quer que funcione. Você tem alguns ideais, algumas coisas diante que você quer conquistar. Também a gente tem que lembrar que sucesso nem sempre é ter ou fazer, mas às vezes é aparecer, né? Você talvez não tenha se dado conta, mas muito daquilo que a gente vê por aí, as pessoas elas tentam aparecer, elas tentam mostrar que elas são alguma coisa, e lá por detrás elas escondem realmente quem elas são. Hoje à noite eu vou usar esta palavra ou esta direção para nós, porque Jesus viveu, e eu quero te convidar a pensar literalmente para dentro dessa essência, porque Jesus viveu um propósito. Ele não veio viver qualquer coisa no mundo, mas ele veio viver um propósito. E eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre um homem muito famoso depois da Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Esse homem é muito conhecido de alguns, pelo menos de ouvir falar dele. Ele tem uma história bastante significativa e interessante. Ele viveu os dias terríveis do final da Primeira Guerra Mundial, ainda criança, e os últimos dias da sua vida foram em meio à Segunda Guerra Mundial, dentro de prisões nazistas. E é interessante um pouco da história dele. Ele ainda jovem, quando decidiu-se em fazer teologia, ser pastor, os irmãos mais velhos que ele tinha disseram para ele: "Tu é louco, cara, desiste disso, a religião está falida, isso não tem mais importância nenhuma no mundo que a gente vive." Eles viviam de críticas a Bonhoeffer. Isso é bem interessante, nas histórias, nos relatos da biografia de Bonhoeffer, aparece muito esse início, onde ele era contrariado em casa. Em Berlim, a sua cidade, não natal, mas a que ele transformou na sua cidade do coração, os pais viviam, a família vivia, e lá ele experimenta também ter que testemunhar o Evangelho para sua família e, principalmente, dar o recado à nação alemã e ao nazismo, de que o Senhor Deus está vivo, e de que Ele tem profetas que anunciam a sua palavra, e que tem pessoas que vivem o mesmo Senhor que uma vez viveu no passado. E esta realidade Bonhoeffer tenta viver, explicar, dialogar, colocar diante das pessoas. Um momento interessante com a sua família, quando o irmão mais velho dele está argumentando com ele da bobagem que ele está fazendo de estudar teologia, Bonhoeffer diz o seguinte, quando o irmão diz que a igreja é irrelevante, que ela não serve mais para nada, que essa história de evangelho, essa história de Bíblia, de Deus, isso não tem significado nenhum para as pessoas mais, porque perdeu a razão. Então Bonhoeffer diz: se a igreja não tem mais importância, então eu vou reformá-la. Esse cara realmente tinha um profundo desejo de ver Cristo de novo como centro dentro da igreja, centro na vida das pessoas, centro na realidade deste mundo. E aí ele se torna conhecido apenas após a Segunda Guerra Mundial, porque durante a guerra ele não é tão conhecido, embora muitas pessoas soubessem da sua existência, do que ele fazia, da luta contra o nazismo, da sua voz profética contra aquilo que era errado, e que a própria igreja alemã não entendeu e não seguiu. E ele fala muito sobre sucesso, sobre fazer algo que vale realmente a pena, que não seja apenas algo fazer por fazer, viver por viver, ou ser alguém grandioso. Ele diz: o sucesso é o verniz que cobre o vazio da alma. Essa frase sempre me chama muita atenção. Eu li ela ainda jovem. Ela talvez em muito tempo não me fez sentido, mas hoje, com uma boa caminhada de vida já, eu tenho olhado cada vez mais para trás e tenho percebido que quando pessoas tentam ser grandes, bem-sucedidas, na verdade elas escondem, encobrem algo realmente que está no fundo do coração delas. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês nessa noite, e pensar um pouquinho nessa frase, então, e também depois eu vou entrar em textos bíblicos, de como
ter um porquê é importante na nossa vida. E antes de mais nada, quero te convidar a pensar e refletir um pouquinho sobre o cemitério. Pense no cemitério. Se você for ao cemitério visitar este local onde existem muitos túmulos, de repente você vai se deparar com alguém conhecido, alguém importante, apontado lá em cima de uma lápide, descrito quem foi, que você vai olhar para trás e saber que alguma coisa ele fez por ti. Se a gente pensar, de repente alguém de você já perdeu pais, já perdeu amigos, pessoas influentes na sua história. Se você fosse visitar no cemitério os túmulos dessas pessoas, ninguém as conhece na história, talvez. Só você e poucas pessoas. Talvez uma centena, não sei. Mas se você olhasse profundamente para aquela realidade que está por detrás, será que a sua vida não tem alguma coisa de boa hoje porque essas pessoas fizeram algo? Será que a tua vida não é tão ruim assim porque lá por detrás existe alguém que cuidou de ti, que pensou em ti, que teve um propósito e que quis algo por ti? Eu creio que a história não é feita de pessoas de grande sucesso. A história realmente ela é feita de pessoas que fizeram algo por alguém, de pessoas que pensaram na sua vida como sendo uma vida para ser levada em serviço, em amor, em cuidado, em proteção, em condução, em compartilhar alguma coisa com alguém. E por isso que eu estou falando em porquês. O porquê ele é importante, para que a gente não se cubra com um verniz e a nossa alma vazia depois fique desesperada. Quero entrar em textos bíblicos com vocês a respeito do porquê Jesus viveu um propósito. Esse texto que você pode acompanhar aí na tela: todo aquele que o Pai me der virá a mim, quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa palavra de Jesus, quando ele diz aos discípulos quem ele é, o que ele veio fazer, ela é bastante importante para nós, porque ela é a pergunta refletida sobre a sua própria existência, por que ele vive, para que ele vive. E ele nitidamente mostra com a sua palavra que ele não veio para viver para si mesmo, ele não veio e está no mundo fazendo um favor para si de sucesso. Ele está fazendo algo por pessoas. Ele está fazendo com que pessoas possam conhecer a palavra que Deus deu a ele, né? Ele está fazendo com que as pessoas que Deus também deu a ele conheçam essa palavra. Ele está fazendo com que estas pessoas, que somos nós aqui, ouvindo isso agora, eu aqui, junto com o Lucas Nameu, ou vocês em casa, nós somos aqueles que Deus deu a Jesus. Ele não quer que nós nos percamos, ele não tem prazer em ver a gente perdido, distante dele, não tem prazer em ver-nos fora da sua mão. Ele tem prazer de nos ter junto com ele. Jesus não veio ser um grande homem no mundo. Embora ele seja conhecido, ele transformou a história, mas o ideal dele não foi ser um grande homem. Não foi ser um grande mestre, como algumas filosofias, como algumas religiões pregam. Jesus não foi um grande profeta. Ele foi um homem simples que pensou na gente. E aqui, mais uma palavra que merece ser lida, que ele nos fala, é a palavra de Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é uma palavra que nós precisamos refletir para continuar essa reflexão, essa palavra de hoje à noite, porque muitas pessoas tentam se espelhar em Jesus Cristo
imitá-lo, fazer alguma coisa parecida com ele, ser bom como ele foi, amar como ele amou, enfim, mas não conseguem perceber que o negócio não é quem grita mais alto, quem faz mais, quem, sei lá, se destaca mesmo de forma religiosa, mas o negócio é fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Eu gosto muito de olhar para alguns salmos, em especial Davi, ele simplifica muito bem, ou coloca de uma forma muito clara o que é fazer a vontade de Deus, se colocar na mão de Cristo, daquele que veio para nos dar aquilo que Deus deu a ele para nos dar. Por exemplo, aquilo que Davi fala no Salmo 40, onde ele vai colocar: tenho alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Se a gente ler um pouquinho mais o Salmo 40, deixa eu rapidamente puxar aqui os versículos antes a esse que eu estou lendo, nós vamos perceber que Davi ele tem um desejo profundo de fazer a vontade de Deus. Ele diz assim, Salmo 40, versículo 4 até 8, eu vou ler: como é feliz o que confia no Senhor, que não depende de arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, tu me fizestes muitas maravilhas, os teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os meus feitos, jamais chegaria ao fim. Se eu tentasse relatar teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizestes ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, conforme este escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Eu li na versão NVT. É interessante que ter alegria é algo que brota de um coração humilde entregue a Jesus Cristo e que compreende que Jesus Cristo veio a este mundo e ele não veio me rejeitar, ele não veio olhar para mim com olhos diferentes, olhos que são altivos, que são maiores do que eu, mas olhos que são iguais a mim, que compreendem quem eu sou. E esta é a vontade de Deus para ele. Ele veio viver como eu vivo, ele veio olhar para mim e me ver, ele veio sentir quem eu sou. Isso ele faz com os discípulos, e isso é muito interessante, porque isso nos leva a uma outra reflexão que eu quero tentar trazer para vocês da seguinte maneira. O slide do problema aqui. Jesus, ele coloca algo que Paulo descreve muito bem na sua história, no seu viver. Ele diz para os cristãos em Filipenses algo que exemplifica e mostra quem é Jesus e ajuda a gente a compreender o que ele espera e quer de nós como resposta a isso. Filipenses 2, 5 a 11 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou-se igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse texto é muito importante para a gente refletir um pouquinho, porque ele reflete e mostra que Jesus, ele saiu da eternidade e veio a este mundo. Ele saiu e foi em direção àquilo que Deus planejou. Ele poderia ter se rebelado, poderia ter se tornado grande nesse mundo. Inclusive foi uma das tentações do diabo, quando Jesus é tentado ao deserto, de que ele se tornasse grande. Jesus não aceitou essa proposta. Por quê? Porque ele
viveu uma vida realmente abnegada de si. Ele se colocou, se doou a Deus. E aí entra algo muito importante nesse texto, que a gente não percebe se a gente não parar um pouquinho para refletir sobre ele, mas aqui está a essência da vida de Jesus, a essência daquilo que ele propõe, que é: Jesus viveu o ser e o não fazer. Ele poderia se fazer grande, ele poderia se tornar um popstar do mundo, um general que todo mundo respeitaria, o grande imperador, aquele que tudo pudesse controlar. Mas ele resolve ser. Ser, aqui é bem importante que a gente entenda essa realidade do que Jesus ele vai fazer, ser servo. Ele tem um propósito, servir. E é nesse exemplo que a gente é levado e é inspirado. Como eu mencionei, Dietrich Bonhoeffer no início, ele realmente se inspirou em Cristo Jesus para ser alguém que fizesse algo por alguém. Não importasse se isso impactasse alguém perto, longe, muitos ou poucos, mas eu quero ser o que Jesus propõe que eu seja. Eu não quero fazer simplesmente algo, porque fazer nós podemos muita coisa, nós podemos realizar o mundo inteiro. Tem pessoas que fazem 1000 coisas, nem param. Eu, particularmente, sou alguém que gosta muito de fazer. Pensando nos meus filhos, na minha esposa, na minha família, eu sou mais em fazer coisas por eles. Acho que minha esposa concorda, espero que sim. Qualquer coisa me manda um chat aí, amor, se não estiver certo. Mas eu gosto de fazer coisas. Mas o ser pai, o ser esposo, o ser homem, talvez o ser cristão nesse mundo. Será que eu tenho conseguido? Essa é sempre a pergunta que eu tenho me feito e preciso me fazer para que eu não caia na vala comum de que todos fizeram alguma coisa. Todos conseguiram algum sucesso em algo. Se eu fizer tudo pelos meus filhos, se eu estiver olhando para eles de repente, pensando, um dia eu vou dar uma boa faculdade para eles, um dia eu vou deixar uma herança para eles, um dia eu vou não sei o quê. Fazer. Mas será que isso é importante? Eu posso fazer muita coisa pelas pessoas, mas não ser nada para elas. Eu posso dar contribuições generosíssimas ao mundo, em dinheiro, em bens, o que for, mas não ser nada para as pessoas. Eu posso fazer tudo dentro da igreja. Pensando agora aqui na comunidade, eu posso fazer tudo aqui dentro, não ser ninguém para vocês. Não me importar com nada do que vocês vivem, do que vocês pensam, do que vocês desejam, das preocupações. Entende o que eu quis dizer? É isso que Bonhoeffer ele tenta ajudar a gente. Ele escreve muitas coisas, em especial as cartas da prisão, falam muito sobre essa essência de ser alguém. De fazer meramente algo não tem importância nenhuma, mas ser alguém. E nesse ser alguém a gente vai fazendo coisas como Jesus fez. E aí é interessante que eu quero destacar para você que o ser de Jesus, ele nos leva a um ponto fascinante, onde Jesus ele viveu alguns princípios bem básicos na sua história, na sua vivência no mundo. Ele orou. É fascinante olhar para a história dos evangelhos, perceber as inúmeras vezes que esse homem, agora estou falando do homem porque ele era frágil, ele precisava se entregar na mão de Deus e orar. As inúmeras vezes que ele se afasta da multidão, ele se afasta do fazer dele, das coisas ordinárias, de estar com os discípulos, de curar pessoas, de sei lá o que, andar sobre as águas, enfim, ele se afasta das coisas ordinárias, ou seja, comuns do dia a dia, e ele vai orar. É muito interessante os aspectos que isso reflete sobre a história de Jesus no seu ministério, naquilo que ele executa como Salvador. Ele ora, ao ponto de muitas vezes passar a noite inteira.
ele é alguém que se coloca nas mãos de Deus. Esse ser dele, ele quer ser filho, ele quer ser aquele servo de Deus. Ele não quer apenas fazer o serviço dele, ele não quer apenas viver a vida dele, da qual ele foi destinado. Era muito simples. Se a gente parar para pensar, Jesus podia ter meramente vindo e feito, mas ele não vem e faz, ele vem e ora. Ele ora por pessoas, ele ora por ele. Tem algumas orações dele que estão descritas na Bíblia. Eu não sei quem as relatou exatamente, como se os discípulos ouviram isso, se Jesus mesmo falou daquilo que ele tinha orado, para que elas pudessem estar relatadas. Imagino que ele compartilhava também as suas ansiedades entre os discípulos, daquilo que ele orava, daquilo que ele falava, né? Muito interessante algumas dessas orações, onde ele se preocupa com pessoas, ele se preocupou com os discípulos. Se você tiver curiosidade, aqui eu acho fascinante, é uma das orações que está escrita no Evangelho de João, capítulo 17, onde ele ora por nós hoje aqui. Ele ora por aqueles discípulos, por aquelas pessoas naquele momento lá, e ora por nós hoje também aqui. E aí nós temos um aspecto fascinante que vai estar dentro desse ser de Jesus, que ele vai olhar agora para as pessoas e escutar elas. Inúmeras vezes, em meio ao fazer dele, quando ele está indo a algum lugar, de Cafarnaum a Jerusalém, de Jerusalém a sei lá onde, ele para e ele escuta pessoas. Muitos conhecem a história de Zaqueu, poderia ser uma dessas histórias, poderia ser a história do coletor de impostos, o Mateus, poderia ser a história da mulher com a hemorragia. Essas pessoas estão clamando por ajuda, elas estão clamando por socorro, e Jesus para e escuta elas. Acho interessante a história do Jairo, quando ele clama por Jesus para que ele socorra a filha dele. Jesus para escutar esse homem. Assim como todos os outros que eu mencionei, ele escuta. A essência do ser humano, Bonhoeffer também fala isso, por isso eu estou usando também isso, porque Jesus nos ensina isso. Ouça, escute. Fale primeiro com Deus, mas depois ouça a voz das pessoas. É difícil escutar as pessoas, é difícil, porque nós temos muito barulho dentro de nós. Nós temos muito que fazer. Nós precisamos aprender a escutar as pessoas que vivem com a gente, as pessoas que a gente encontra na rua. Não falar muito, escutá-las. Mas para isso a gente precisa ter, com certeza, a oração. A gente precisa ter esse espírito de ser de Jesus. Em primeiro lugar, ser um filho que ouve ao Pai, que anda com Ele. E aí, como está na tela, vocês podem ver, interessante que Jesus ele come também com as pessoas. É um aspecto bem banal, bem corriqueiro da vida, mas esse negócio de comer é interessante como Jesus, no seu ser, ele é alguém que compartilha a mesa, as coisas que ele tem. E ele compartilha também, ou vive na sociedade, e ele senta à mesa com pessoas. Ele come com pessoas. A gente sabe, a partir da análise psicológica das pessoas, que o comer à mesa, o estar à mesa é uma das coisas mais importantes dentro dos relacionamentos das pessoas. A gente tem dificuldade, porque a gente às vezes não tem tempo, e também hoje existem muitos atrapalhadores do comer, onde a gente acaba comendo rapidinho ou sozinho. Os filhos num cômodo, os pais no outro, uns na frente da tela, outros na frente do celular, não sei. A gente não come muito bem junto. E isso a gente percebe em Jesus, que o ser de Jesus ele é concentrado a estar junto dos momentos corriqueiros, banais do dia a dia das pessoas, porque é ali onde entra a questão do servir de Jesus. Ele vai servir as pessoas à mesa. Talvez o exemplo mais bonito do servir de Jesus à mesa realmente seja o momento da ceia na Páscoa.
É um troço fascinante, onde Jesus ele vai servir a seus discípulos, e ele serve a nós hoje em memória, dando sua vida, dando seu corpo, seu sangue, se preparando para ser o Salvador. Esse servir à mesa, comendo, escutando de Jesus, ele é muito interessante porque ele tem que fazer a gente refletir como a gente tem vivido. E nesse estar junto com as pessoas, ele compartilha tudo o que ele é, o Filho de Deus. Ele compartilha quem é Deus. Ele compartilha o amor e o perdão. Vários exemplos disso são bem claros. Não necessariamente precisou de uma mesa para isso, mas Jesus compartilha o amor total com pessoas. Perdão total. A mulher adúltera que o busca, a mulher samaritana no poço, Jesus compartilha aquilo que ele veio trazer. Essa palavra compartilhar até ela é interessante porque nós hoje compartilhamos muita coisa. Tem um pouco de dificuldade porque todo mundo hoje em dia consegue compartilhar alguma coisa e às vezes nem sempre isso significa alguma coisa porque não veio do ser mesmo de alguém. Isso é apenas um fazer. E vai distribuindo, porque o ser que compartilha mesmo, ele vai ao encontro pessoalmente. Ele se interessa pelas pessoas. Ou ele está aberto a receber alguém diante dele e fazer algo. Por que estamos refletindo tudo isso? Eu quero pensar contigo que esse ensinar de Jesus Jesus ensina em seu ser que o propósito maior sempre foi o reino de Deus. Não foi o seu propósito. Ele não engrandeceu o seu nome, mas ele tinha um propósito maior. Esse ser de Jesus, de não engrandecer a si mesmo, ele é o que nós devemos buscar, é o que a gente deve buscar e o que a gente encontra em Jesus. Quando eu li para vocês lá no início que Jesus Cristo, ele veio fazer a vontade de Deus, levando a Deus aqueles que Deus deu a ele, que somos nós. Aqui entra o aspecto onde Jesus ele escolhe a gente, ele te escolheu, ele te olhou com amor desde a tua formação, desde que você foi gerado, ele te amou e ele te escolheu. E ele te chamou também. Ele te chamou para ser nele alguém realmente com um propósito de vida. Porque Jesus viveu este propósito, você pode viver esse propósito. Eu posso viver e ter um propósito porque eu tenho Jesus. Este é o grande porquê. Porque quando eu tenho um porquê, eu enfrento qualquer situação, qualquer adversidade. Eu não me desespero, eu não me ponho a perder a direção. Quando eu tenho um porquê, e esse porquê está em Jesus Cristo, eu sou alguém capaz de ir além de mim mesmo. Eu sou alguém capaz de olhar para fora e perceber que eu posso fazer algo por alguém. Mesmo que isso não vai me reconhecer em canto nenhum do mundo. Mesmo que alguém nunca vá me retribuir por isso. Mas foi isso que Jesus fez por mim. Foi esse viver com um propósito por mim, de me amar, de me servir, de me resgatar, de estar comigo. Foi o que Jesus fez. Isto eu gostaria de fazer. Isto eu quero fazer. É o desejo do meu coração. Deve ser o desejo do teu coração. E ainda um aspecto que nós podemos encontrar agora para finalizar é nós fazermos umas perguntas para nós mesmos. Talvez seria interessante você anotar essas perguntas em algum lugar, porque senão você vai esquecer, mas até quarta-feira você já não vai lembrar, ou até terça você já não vai lembrar mais o que eu falei aqui, a não ser que você acesse de novo o YouTube e veja tudo de novo. Mas você não vai lembrar, então anote em algum lugar onde você vai ver isso, sei lá, num lembrete no celular, num papel, na agenda, na porta da geladeira. Anote
3 perguntas e medite em oração sobre a sua vida. Eu quero sugerir essas 3 perguntas. O que você deve fazer? Pensando que essas perguntas estão relacionadas em cima do ser. Ser alguém, viver com um propósito em Cristo. O que você deve fazer, então? Para que o fazer não se torne maior do que o ser. O que você deve fazer? Isso é bem importante, porque muitas vezes nós não temos refletido o que nós devemos fazer. Nós simplesmente passamos a vida fazendo coisas para nós, mas nós não fazemos algo no ser, em Cristo, para alguém, por este mundo. E aí entra uma segunda pergunta: como pretendo fazer isso? Você não tem como responder isso agora. Isso é por meio de reflexão, porque primeiro você precisa saber o que fazer na vida. O que fazer, o que você deve fazer. E aí você vai encontrar, também em meio à oração, em meio à busca por isso, de ser alguém que vive com um propósito, e você poder entender como é que você pretende fazer isso. Indo até pessoas, fazendo a direção diferente do que você está comumente acostumado a fazer. E também você deve responder a si mesmo: por que vou fazer isso? Por que vou fazer algo por alguém? Por que vou me tornar significativo na vida das pessoas? Porque não adianta a gente fazer algo, como fazer, se a gente faz isso para nos engrandecermos. Em Jesus Cristo a gente vai perceber que Ele vai vir ao mundo sendo quem Ele é, fazendo algo por nós. E Ele pretende fazer isso de um jeito. E esse jeito é sofrendo. Esse jeito é abrindo mão de si mesmo. Esse jeito é obedecendo a Deus. Como é que Ele pretende fazer isso? Sendo totalmente entregue na mão de Jesus, na mão de Deus. Por que Ele vai fazer isso? Porque Deus mandou Ele fazer. Ele entendeu isso. E é isso que Ele convida a gente a entender. Que o propósito dele de viver é agora um reflexo de uma confiança, obedecendo, é um reflexo do seu propósito, de que o reino de Deus é maior. E aí eu deveria dizer: vou confiar e obedecer como Jesus Cristo fez. Vou viver o propósito do reino de Deus. É uma palavra que é interessante ser observada e vivenciada por nós, porque a gente perdeu um pouco na nossa história, porque nós muitas vezes perdemos a essência do nosso ser, nós nos distanciamos das coisas realmente grandes, que é a possibilidade de nós encontrarmos sentido na vida em Cristo Jesus e nós podermos impactar a vida de alguém, ser alguém, por alguém, para alguém. Como? Levando o Evangelho. Na tua casa, com a tua família. Em Cristo Jesus você pode ser alguém que vive para o bem da tua família. Onde um dia vai ter reflexos disso para a eternidade. Nós vivemos o ser em Jesus não para nós. Nós vivemos ele para a eternidade. Você vive para que alguém conheça o Senhor. Você vive para que alguém entregue a sua vida a Jesus. Ele fez isso com os discípulos. E para encerrar, ainda interessante, uma questão que eu quero mencionar. Quando você olhar para o início do ministério de Jesus com os discípulos, quando ele chama os discípulos, que são tão piores como eu e você, diante do mundo e da sociedade, ele não vai colocar e impor para eles uma competência. Vocês têm que ser assim, fazer assim. Não. Ele chama eles para pescar gente, do jeito que eles são. Um teimoso, outro tímido, outro atrevido, outro já um pouco mais se achando. Eles eram muito diferentes em seus aspectos pessoais, particulares, na sua personalidade. Se for falar de forma bem franca, aos olhos do mundo eles não eram competentes em nada. Sucesso eles não teriam. Eles teriam que bailar muito para tentar tapar essa fachada de incompetência muito. Só que aí entra algo fascinante nessa história de que Jesus ele viveu com um propósito por eles. Ele era
um ser por estes discípulos. Ele transformou esses homens humildes em um grande potencial, um grande poder de transformação da sociedade e do mundo. Ele capacitou eles, estando neles. Porque se eles não tivessem Ele em seu coração e sua vida, por meio do Espírito Santo, se eles não tivessem Jesus Cristo em seu coração, eles não seriam ninguém, nada. Mas ao ter Jesus na sua vida, eles tornam-se competentes. A escória humana não são ninguém. De repente eles são tudo. De repente eles são os que levam à salvação. De repente eles são os que percebem claramente as pessoas diante deles e eles oram por elas. Eles as ouvem. Eles sentam com elas. Eles servem elas. Eles compartilham suas vidas com elas. Nenhum desses discípulos, nenhum deles, viveu mais para si. Até o dia que Jesus parou ao lado deles lá no lago da Galileia. Eles estavam vivendo para si, eles estavam fazendo para si, eles estavam sendo nada. De repente eles se tornam alguém com sentido. Agora eles são. Eles têm um porquê viver. E eles começam a viver isso. E quando eles começam a testemunhar, pela força do Espírito Santo, a fé em Jesus Cristo, é magnífico o que acontece. O mundo, ele se transforma. Eles não eram ninguém para a história. Eles nem estão registrados na história do mundo. Apenas na nossa palavra, na Bíblia. Eles não foram importantes, significativos, sinceramente falando, para o mundo. Mas eles foram importantes para algumas pessoas. Depois essas pessoas perceberam que o ser deles por elas, em Cristo Jesus, era tão importante que eles quiseram imitar também. E assim, esse imitar Jesus vai se replicando, vai gerando, motivando, vai vindo novamente sobre nós, até hoje. E nós podemos ser como Jesus foi para alguém. Desejo que essa palavra te abençoe. Aquilo que Jesus fez lá na cruz por ti, esse ser que se entregou por nós, se esvaziou por nós, ele é digno de ser levado a sério, é digno de ser levado no nosso coração até as últimas consequências, nem que seja para morrer por ele. Jesus morreu por nós. O que nós vamos fazer pelos outros? Deus te abençoe em pensar nessa palavra. Lembre de se perguntar das perguntas que eu mencionei. Até quero projetá-las novamente na tela enquanto nós nos preparamos para ouvir mais uma música que o Lucas vai nos tocar, que você possa anotar essas perguntas e de repente você reflete sobre a tua vida. Ora, entrega teu coração a Jesus, pergunta: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer nesse mundo para ser como tu foste? Alguém importante para alguém. Se ele não tivesse amado como ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu e não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado. Olhe para a luz, veja o amor crucificado.
crucificado, mas além da cruz. Se ele não tivesse amado como ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu, se não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem nele crê. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado. Olhe para a luz, veja o amor crucificado. Mas além da cruz, ressuscitou. Olhe para a cruz, veja o corpo pendurado. Olhe para a luz, veja o amor crucificado. Mas além da cruz, ressuscitou. Muito bem. Queremos ainda ter um momento de oração, no nosso encontro com Deus agora. Se você tem algum pedido aí, digita rapidinho no WhatsApp, Lucas vai me ajudar aí, se alguém tiver algum motivo de oração, a gente poder também estar orando e intercedendo nesse momento. Então, vou esperar uns momentos aí para você escrever no chat do YouTube ou pelo WhatsApp. Você pode mandar o seu recado agora, que é onde nós estamos vendo e olhando para vocês à distância. Gente. E ainda lembrando, então, essa semana, na quinta-feira, eu vou fazer um estudo bíblico sobre a segunda carta de Tessalonicenses. Eu vou enviar ela por vídeos, bem provável, a não ser que vocês achem que foi bom ou é bom talvez transmitir ao vivo. A gente pode fazer ao vivo também, é interessante, dá certo também. Então você pode ler a segunda carta aos Tessalonicenses essa semana, você tem tempo aí, já que está de quarentena em casa. Mas se tiver outras perguntas também, não necessariamente sobre o texto de 2 Tessalonicenses, pode me enviar também durante a semana, até quinta-feira de meio-dia. Eu vou, então, também ter um tempinho para responder perguntas a respeito de aquilo que você necessita ouvir, de repente entender melhor sobre a palavra de Deus. Temos algum pedido, Lucas? Vamos, então, esperar mais um instante, ainda temos um tempinho. Também já aproveito para falar aí, essa transmissão que nós estamos fazendo, a gente está fazendo pelo canal do YouTube da Missão Evangélica de Freiburgo. É interessante que você se inscreva lá, se você não está inscrito, deixa um likezinho lá debaixo também, mesmo que sejam poucos os inscritos e poucos likes, mas isso ajuda bastante, porque daí quando formos transmitir novamente alguma coisa, isso também pode ser acessado melhor por outros. Quanto mais inscritos e quanto mais likes, o YouTube entende isso melhor. Tem uns esquemas meio estranhos dele, mas funciona melhor. Então, vieram aqui 2 pedidos de oração. Nós queremos orar, então eu te convido aí onde você está, se colocar em oração, e eu quero te conduzir nesse momento final desse culto, também na palavra de oração. Meu Deus e Pai, obrigado, porque nós podemos nos encontrar desta maneira. Nós podemos saber que Tu és Deus, presente entre nós, não importa distanciados em nossos lares uns dos outros, mas a comunhão em Ti, ela permanece. Porque o Teu ser em nós está, Tua palavra habita em nosso coração. Teu Santo Espírito se move em nós e nos capacita a entender, a ouvir, a vivenciar a vida em Cristo Jesus e ser alguém que faz a diferença nesse mundo.
nós pedimos hoje que Tu nos abençoes, nesse sentido. Em primeiro lugar, nos perdoando, por nós muitas vezes termos vivido de forma altiva, de forma egocêntrica, pensando apenas em nós e não termos enxergado as pessoas à nossa volta, até mesmo os mais próximos. Senhor Jesus, nos perdoe. Nós temos que realmente nos entregar mais nas Tuas mãos. Nos ajuda a fazer isso diariamente, a não esquecer de que Tu não perdestes um momento na Tua vida neste mundo, onde Tu vivestes para Ti, mas Tu sempre vivestes para nós. Tu viveste para pessoas, e isto te tornou alguém realmente digno de ser colocado à direita de Deus, como diz Tua palavra. Nós também queremos um dia estar à direita de Deus na eternidade. Talvez não à direita, mas junto com Deus. Nós queremos estar no lugar que Tu reservastes e estás preparando para nós. Porque nossa esperança não está neste mundo, ela está em Ti, Cristo Jesus, na eternidade, preparada para nós. Enquanto vivemos aqui, Senhor Jesus, nos ajuda a ser como Tu nos chamastes a ser. Pessoas que vivem com um propósito. Amado Pai, nós também queremos lembrar de tantas situações nesse momento, atualmente sendo vividas por nós, experimentadas, inteiramente dispostos a também nos rendermos à Tua vontade, mesmo se vierem dias difíceis sobre nós. Nós queremos pedir pelas pessoas que mais têm dificuldade diante do cenário do coronavírus, pelos idosos, pelas pessoas que têm alguma doença e que acabam sendo as vítimas em início desse problema que acarreta o mundo nesse momento. Senhor Jesus, dá consciência de que eles mesmos se cuidem, mas também que as pessoas à volta deles ajudem e preservem a vida dos nossos queridos. Querendo ou não, faz parte da nossa história, aqueles que nos antecedem, aqueles que estão com mais tempo de vida em nós. Que a gente possa saber o quanto eles são importantes e a gente poder cuidar deles até o dia que Tu chamas eles. São Jesus, também pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Tem momentos onde a gente tem visto que as pessoas elas não têm nenhum respeito, nenhum mínimo de consideração por aqueles que foram colocados por Ti para cuidar da nação, para cuidar dos povos deste mundo. Dá sabedoria a eles, investe eles com poder para que eles possam saber o que fazer, sendo pessoas para pessoas, para que não se engrandeçam também. Nós pedimos isso. Quero Te louvar e agradecer também por aqueles que cuidam da saúde das pessoas, os profissionais de saúde, e pedir que Tu abençoes eles e guarde a vida deles, os livres também, para que eles não se contaminem com esse vírus e possam ajudar e servir a Ti fielmente. Também queremos agradecer pelo Samuelzinho, obrigado porque ele está bem, se recuperou da sua infecção no tornozelo. Abençoe ele, que ele cresça firme e forte adiante, e assim possa também ser esse garoto que vive a vida contigo, Senhor Jesus. Nós queremos assim pedir que Tu nos abençoes e fiques conosco nessa semana que inicia, que fiques com nossas famílias, que fique com as pessoas que nós não temos conseguido visitar e ir ao encontro. Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te adoramos e Te bendizemos porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. És o nosso Deus bem presente, socorro na hora da angústia, o qual nós adoramos e bendizemos em nossa vida. Amém. Gente querida, até o próximo encontro com Deus. Espero te ver aí em breve. Eu tenho um certo anseio de ver gente, ver a comunidade, mas que Deus possa te fortalecer e abençoar nesse tempo que nós estamos em quarentena. Como eu falei domingo passado, precisa de alguma coisa? Me liga. Queres conversar? Me liga pelo WhatsApp. Alguma coisa, qualquer coisa que seja, estou à disposição de vocês. E então, um forte abraço a todos e eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele levante o seu rosto sobre ti e te abençoe. Tenham todos uma abençoada noite. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua Sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Como descrever? Como explicar um amor que vai de leste a oeste?